Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Palavras de Dom Pedro II. Opa! Saudações filosóficas! Tudo bem com vocês? Se você está assistindo a este vídeo, é porque aceitou o convite para participar do webinário sobre o papel do professor na pandemia da Covid-19. Pois é, vamos ver como os professores estão sendo causadores dessa crise como os maiores transmissores do vírus. Só que não, né, gente? Só que não. Bom, eu sou o professor Rafael Lobo, filósofo, graduado pela Faculdade Católica de Anápolis, Goiás, e psicopedagogo pós-graduado pela Universidade Cruzeiro do Sul de São Paulo. Atualmente, sou professor do ensino médio, atuando na rede pública, na Escola Estadual Fernando Otávio e na rede particular, no Colégio Sagrado Coração de Maria de Berlar, em Pará de Minas. Na minha trajetória, tive também a oportunidade de lecionar nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, minha querida terra natal. Estou aqui atendendo ao convite da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, que me foi feito através da acadêmica de Ciências Biológicas, Ana Maria Medeiros. Agradeço de coração pela confiança, é uma honra poder participar deste evento. Então, vamos compartilhar um pouco das nossas experiências de vida adquiridas durante esses últimos meses? É exatamente isso que a gente quer fazer. Eu quero lembrar que tenha em mente o ensino fundamental, anos finais e o médio, pois esta é a minha área de atuação hoje. Enquanto eu vou aqui falando sobre as minhas vivências, percepções e atuações, eu convido você a ir pensando as suas próprias experiências. Assim vamos poder estabelecer links e compartilhar bons ensinamentos. Antes de mais nada, eu fui orientado a fazer um terrorismo psicológico com vocês, fornecendo uma palavra-chave. O aluno deve anotá-la diligentemente e, no momento certo, usá-la para comprovar que assistiu inteiramente ao vídeo. Entendeu? Vamos lá, anotem aí, dimetilamino-fenildimetilpirazolona, tudo junto. Como é que é? É para repetir? Deu até dor de cabeça? Então tá, vou te dar uma colher de chá. Anota aí, colher de chá. Esta é a primeira palavra-chave, colher de chá. Bora. Bom, em primeiro lugar, todos nós fomos surpreendidos com os acontecimentos que estão se desdobrando aqui no Brasil desde os primeiros meses deste ano. Na verdade, trata-se de uma crise global, mas nós precisamos restringir o foco, não é mesmo? Há cerca de 6 meses, iniciamos este período marcado pela alteração radical das nossas rotinas, causado pela imposição do distanciamento social. Mas eu não vou falar sobre a pandemia, porque todos já estamos fartos das notícias constantes sobre ela. Vamos nos concentrar somente no fato de que ela é o motivo pelo qual todos nós estamos aqui, reunidos à distância e vivenciando dia a dia muitas experiências completamente novas e desafiadoras. Eu ia falar ok, mas eu não gosto mais de falar ok, tá certo? Bem, lá no Japão os ninjas não existem mais há muito tempo, mas aqui no nosso Brasil os ninjas são os professores. Anota aí, a segunda palavra-chave é ninja. Antes da pandemia, nós já estávamos acostumados a fazer 1000 malabarismos para cumprir bem a nossa missão, num contexto em que a nossa profissão já não tem o reconhecimento e o respeito devidos, muito menos a remuneração e o plano de carreira justos, isso para não falar nas condições adequadas de infraestrutura e de recursos tecnológicos.
Eu penso que essa situação acabou nos preparando indiretamente, mas de maneira muito boa, para enfrentar todos os problemas causados pelo isolamento social. Quer saber por quê? Vou te contar um fato protagonizado por soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Um jipe das forças aliadas foi atingido por artilharia inimiga e, como resultado, perdeu uma roda traseira. A viatura estava sendo deixada para trás até que um soldado brasileiro pediu ao oficial em comando que o autorizasse a dar um jeitinho para o jipe poder rodar. Autorizado, o soldado se mandou para o meio do mato, numa floresta perto dali, com um machado na mão. Voltou logo depois com um tronco parrudo de uns 3 metros de comprimento, recebendo a ajuda de alguns companheiros. Ele levantou o jipe e ajustou o tronco entre o chassi e a carroceria, amarrando firmemente com correntes e arames. Pouco depois, o jipe estava em marcha, com 3 rodas e uma perna de pau que o nivelava, arrastando no chão. Muitos gringos, durante a guerra, admiraram a genialidade dos brasileiros. E é essa história, somente uma dentre muitas. É o famoso jeitinho brasileiro, que quando usado para o bem é um show de bola. Mas então, não percamos o foco. Afinal, quais são esses problemas que estamos enfrentando na área da educação? Ou melhor, vamos chamá-los de desafios. Acho que os principais são estes, vê se você concorda. Inclusão digital. Comunicação entre professor e aluno, trabalho e estudo remotos que leva à perda de calor humano, conexão de internet, equipamentos necessários, motivação efetiva dos alunos e o seu acompanhamento doméstico. Lembre-se que estamos falando aqui de pré-adolescentes, a partir dos 10, 11 anos, e além disso, material didático adaptado, estratégias de avaliação adequadas, garantir que o objetivo seja atingido, ou seja, que todo esse processo garanta o aprendizado na aquisição das habilidades e competências propostas pela BNCC. Eu vou transformar esses tópicos em perguntas e você vai quebrando a cabeça aí. Como é que a desigualdade social se reflete na falta de acesso e inclusão digital e como isso pode ser minimizado ampliando as oportunidades aos menos favorecidos? Como estabelecer um canal eficiente de comunicação entre professores e alunos? Uma plataforma. Como devem ser o material didático, a distribuição de conteúdos e as estratégias de avaliação durante esse período e quem será responsável pela preparação disso? Como motivar os alunos, já que costumam ter dificuldade no quesito motivação, mesmo em tempos normais? Como conseguir uma atuação eficiente, assertiva, proativa, sem possuir equipamentos como notebook e celular atualizados com capacidade de processamento adequada? Como realizar o homework, o trabalho remoto, sem uma conexão de internet estável e veloz? Mas quem vai pagar essa conta? Os estudantes de direito aí me corrijam se eu estiver errado. Normalmente, pela legislação trabalhista, o empregador deve garantir as ferramentas e meios necessários ao empregado que precisa trabalhar em casa. Pois é. Vamos tentar materializar mais essa situação. Para isso, quero te convidar a se concentrar na questão relativa às ferramentas tecnológicas. A maioria de nós não precisava de um computador super atualizado ou um celular do último modelo para a sua vivência diária, né? Mas, de repente, nós fomos requisitados a usar os nossos aparelhos de uma maneira muito mais exigente em relação àquela que nós estávamos acostumados e, naturalmente, nós, professores, ou a maioria de nós, não tínhamos os aparelhos adequados.
Pois é, acho que não é o propósito desse vídeo enumerar e problematizar detalhadamente todos os pontos dessa crise. Isso vai ter mais oportunidade de ser refletido e discutido no nosso webinário no próximo dia 5, quarta-feira, às 18 horas. Anota aí na agenda. Anota também as questões que você vai querer colocar em debate, beleza? Mas então, será que nesse contexto nós podíamos esperar receber equipamentos de última geração para o nosso trabalho? Bom, pelo sim ou pelo não, nenhum professor esperou. Pelo contrário, caímos na luta com a faca entre os dentes. É bom ter os pés no chão, né? A cabeça pode até ficar no mundo das ideias, mas os pés no chão nos garantem um senso de realismo prático. Nós precisamos estar bem ancorados na realidade. As pessoas que ao longo da história da humanidade deram grandes respostas aos problemas científicos e sociais e que muitas vezes se anteciparam, foram visionários, estiveram à frente do seu tempo, essas pessoas foram capazes de fazer a ponte entre os pés no chão e a cabeça no mundo das ideias, no futuro. Aqui eu vejo um grande ponto de comprovação da genialidade da grande maioria dos professores brasileiros. Mesmo com todas as limitações das circunstâncias que não dependem de nós, estamos sendo capazes de reinventar, de encontrar soluções, de voltar a ser alunos e aprender muitas coisas que antes pareciam meio distantes para nós. Por exemplo, a profissão de digital influencer ou youtuber, muito na moda entre os nossos alunos adolescentes, né? Mas normalmente a maioria de nós talvez nunca tinha sequer parado para pensar em adquirir habilidades ligadas a essa área de atuação, atuação no mundo digital. Por exemplo, na produção e edição de vídeos. Né? E agora? Bom, eu acredito que grande parte dos professores já estão muito mais familiarizados com essas ferramentas e possibilidades. Os alunos também. Em alguns meses, estamos evoluindo como que 10 anos em conhecimento digital. Isso equivale a uma revolução. Com certeza, o processo educacional não voltará a ser o mesmo. Mas anota aí quais mudanças você acha que vão acontecer na educação depois da volta à rotina normal de aulas presenciais. Será que vai acontecer alguma coisa assim? Olha só. Reforma de todo o sistema educacional e adaptação às novas exigências da vida atual. Salas de aula mais tecnológicas e interativas. Conexão de internet de alta qualidade subsidiada pelo governo para professores e alunos. Celulares e notebooks adequados fornecidos pelo governo para os profissionais da educação a cada 2 anos. Treinamentos periódicos na área de informática e novas tecnologias para todos os professores. Desburocratização, simplificação e eficiência de todos os sistemas. Salário e plano de carreira justos que reconheçam a dignidade do professor e sua importância social ímpar. É claro que essa lista de mudanças que podemos enumerar e esperar para depois da pandemia pode ser muito maior e mais variada. Infelizmente, falando nisso, a gente lembra a diferença entre ideal e realidade da ineficiência do Estado no Brasil. Bem, se vocês me permitem, eu quero encerrar esta provocação filosófica contando mais uma história. Há alguns anos atrás, quando se começou a discutir a reforma do ensino médio, houve quem propusesse que matérias inúteis, como a filosofia, fossem banidas das escolas. Logo que saíram as notícias, alguns alunos lá no Rio de Janeiro me procuraram e perguntaram assim: "Ô Lobo, você é a favor ou contra a reforma do ensino médio?" Eu respondi: "A favor." E o diálogo continuou assim: "Pô, mas estão querendo tirar a filosofia da grade. Você pode ficar sem emprego."
E daí, o que você vai fazer? Eu respondi, sei lá, acho que vou morar na roça, criar umas cabras e ser feliz. E todos riram muito. Continuaram, pô, Lobo, você concorda com essa reforma mesmo? Eu respondi, claro que não. E eles ficaram perplexos, com a interrogação no olhar, e eu continuei assim, presta atenção, as propostas são horríveis, mas a situação também é. Então, qualquer mudança me parece melhor do que a permanência. Eles disseram, mas a reforma é muito ruim. Eu respondi, ótimo, assim é mais fácil que ela estimule a indignação do povo e que seja derrubada logo. Daí vem a chance de uma reforma que seja mais realista, profunda e eficaz. Eles ficaram bem pensativos. E você, não acha que todo o transtorno dessa pandemia, toda a dor pelas vítimas, pelos desempregados, pelas empresas que faliram, pelo confinamento a que estamos obrigados, você não acha que tudo isso traz um grande potencial de mudança? Tudo isso não te estimula a ser melhor, a desenvolver seu potencial, a romper paradigmas e a buscar novos sentidos para as grandes e velhas questões humanas? Se sim, não se esqueça, temos um encontro na próxima quarta, dia 5. Última palavra-chave, filosofia na veia. Atenção, não é filosofia na veia, é na veia. Então, tchau, um abraço e até breve.